Olá, meus amados do Facebook, também você do YouTube. Nós estamos iniciando hoje um pouco mais cedo a nossa ministração, né? Porque, como eu já falei a semana passada, nós temos uma igreja aqui embaixo e eles estão abrindo todos os dias esse mês. Então vamos antecipar, já que está ficando gravado. Se você não pode me assistir ao vivo junto comigo, mas você vai assistir depois, né? Porque está ficando gravado. Então, meus amados, chegou a hora de nós ministrar aí hoje, nas quarta-feira. Nós iniciamos quarta-feira passada a ministração de cartas, né? Paulo escreveu a cartas aos Hebreus, aos Romanos, aos Efésios, aos Gálatas. E eu escrevi carta a vocês que desejam ler essa carta aqui para todos vocês, para que essa carta ela venha trazer entendimento, né? Nós não vamos usar a Bíblia, mas você vai ver que a nossa carta ela tem fundamentos bíblicos, né? A palavra de Deus. E isso é muito bom, vai nos trazer entendimento. E a semana passada nós falávamos de religião e hoje nós vamos continuar falando de religião, porque isso é um câncer na vida das pessoas que querem ter uma vida com Deus, né? Então, nós hoje ainda vamos falar de religião. Quarta-feira, nós vamos mudar o assunto. Nós vamos começar a entrar na fé dos judeus, né? Digamos assim. Vamos falar de fé, falar de costumes, tudo isso, né? Nós vamos descobrir por que os judeus são prósperos, porque tudo isso tem o seu início. Então sejam todos bem-vindos a esta sala, você que vai assistir agora, nesse momento, e você que vai assistir posteriormente, vou pedir para você dar um like nesse vídeo, tanto agora como depois, né? Tanto no Facebook, tanto no YouTube. Lá no YouTube vou pedir para você se inscrever lá no meu canal Ed em Nova Aliança. Não te custa nada, mas é o que traz incentivação para mim estar aqui aos domingos e às quarta-feiras. É o que faz me dar incentivação para que eu empregue um pouco do meu tempo estudando isso. Porque isso aqui, meus amigos, eles não caem direto na minha mente aqui. Eu preciso estudar. Eu preciso estudar, principalmente essa ministração de hoje, né? Que nós estamos fazendo nas quarta-feiras. Cada estudo desse, meus amados, eu levo aí umas 4 horas para fazer esse estudo. Os outros não, os outros é fácil, os outros é rápido. Questão de meia hora, a gente se faz. Mas esse é difícil, porque eu tenho que estudar e escrever. 2 partes. Né? Ouvir e escrever. Né? Emendar com o meu entendimento. E escrever e agora trazer para vocês. Então nós vamos começar falando de religião. Amém? Nós vamos continuar falando de religião. Porque isso é um câncer na vida de uma pessoa que quer ter uma comunhão com Deus, quer entender as sabedorias de Deus. Então vamos lá. Amados, a religião não teme o pecado. Esse é um dos problemas da religião. A religião ela não teme o pecado. A religião ela teme o pensamento. Então aquilo que ela pensa, uma pessoa religiosa, aquilo que ela pensa, ela teme. Porque o pensamento é que quebra o feitiço, né? O pensamento é que quebra o feitiço. Pensar é raciocinar. Por isso que a religião, ela teme o pensamento. A religião ela não quer saber de raciocínio.
Porque quando você põe a sua mente para raciocinar, você ouve Deus falar com você. Você ouve respostas para as perguntas que não tiveram resposta ainda. É quando você começa a raciocinar. Quando você raciocina, as respostas vêm. Né? Então, a religião ela não tem medo do pecado. Ela não teme o pecado, ela teme o pensamento. Ela teme o raciocínio. Porque se a religião, o religioso for raciocinar, ela descobre aonde que ela está. Ela vai descobrir que ela se encontra em lugar errado. Em lugar que ela não podia estar. Enquanto você raciocina a fé, enquanto você raciocina, a fé precisa, né? Enquanto você raciocina, a fé precisa correr. Enquanto você raciocina, a sua fé, ela precisa correr para acompanhar o seu raciocínio. Ela precisa correr a fé para acompanhar o raciocínio. Então a fé precisa correr para justificar. É a fé que justifica. O raciocínio abre a luz, acende a luz. Mas a fé, ela precisa justificar. Né? Então, por isso que eu escrevi aqui. A fé, ela precisa correr para justificar o raciocínio. Amém, meus amados? A religião, ela precisa da ignorância. A religião ela precisa da ignorância do ser humano para subverter, né? A religião ela precisa da ignorância para sobreviver. Para sobreviver. E eu não estou falando de burrice. Eu não estou falando de que as pessoas religiosas elas são burras. Não estou falando isso. A burrice é uma pessoa que não entende nada. Não entende nada. A pessoa ignorante é a pessoa que ouve a verdade e ela ignora. É isso que acontece quando uma pessoa é ignorante. Ela ignora a verdade. Ela ignora o seu raciocínio. E ignora a sua fé. Né? Porque a fé tem que correr, eu acabei de falar. A fé ela tem que correr para justificar o seu raciocínio. Mas a pessoa ignora o raciocínio, a fé fica inutilizada. A fé fica inútil. A verdade, e ela ignora. A religião, ela ensina que você não deve perguntar. É isso mesmo? É ou não é assim? Eu vivi 31 anos dentro de uma religião. O pastor não permitisse que você indagasse ele sobre certas coisas, com certas perguntas. Porque logo a resposta que vinha, logo era essa. Quem é o anjo da igreja? Sou eu ou você? Quem Deus pôs aqui como anjo? Eu ou você? Aí a pessoa fica calada. A pessoa não tem coragem mais de falar com o pastor. A religião ensina que você não deve perguntar nada e só aceitar. É isso que nós aprendemos, foi assim que eu aprendi na religião que eu vivia e não é diferente. Eu tenho família que frequenta outras religiões e é a mesma coisa. Jamais um membro tem coragem
de fazer certos tipos de pergunta para o pastor. Então, o membro é ensinado o quê? A aceitar. É o que você, é a tua parte, é aceitar o que nós falamos. É isso que eles ensinam. Você só tem que aceitar o que nós falamos. Fazer pergunta é uma afronta ao pastor. É uma afronta, o pastor não aceita. Te põe no banco, na disciplina. Ele te disciplina. Meus amados, se eu estiver errado, você me ajude aí. Se eu estiver mentindo aqui, você me ajude. Se não for exatamente desse jeito. O membro que faz pergunta para o pastor, pergunta indevida, é colocado de disciplina. Pergunta é uma afronta. E afrontar, ele diz logo, se afrontar o anjo da igreja, irmão, irmã, é um pecado. Você está pecando. Você vem com essas perguntas, me afrontando, querendo me afrontar com as perguntas. É isso. E o membro logo se cala. Porque ele tem medo do pecado. Né? O pastor diz logo, o que eu ligar aqui na terra será ligado no céu. Aí pronto. Quebrou todos. Ele quebra todo quando o pastor fala isso. Se tem uma coisa que quebra o membro, é quando ele diz, se eu ligar aqui na terra, será ligado nos céus. Aí pronto. Você não tem coragem mais para nada. Nós paramos. Afrontar é pecado. Eu falar para você que a palavra de Deus é mistério, né? A palavra de Deus é mistério. Eu apenas estou tentando bloquear os seus pensamentos. Se eu falar para você do Facebook, você do YouTube, que a palavra de Deus é mistério, é uma tentativa de bloquear os seus pensamentos, os seus raciocínios. Seus pensamentos, para a religião, se alguma coisa der errado, é provação. Né? Você está passando por provação, é isso que o pastor disse. E você tem que aceitar, é provação de Deus. Deus está te provando, porque você fez um propósito e não alcançou nada daquele propósito. Você vai falar com o pastor, ele diz, se ele não falar que você está afrontando ele, mas ele diz, você está passando por prova, tenha fé, aguente calado, amarrou suas mãos, seus pés, está passando por provação. Se der certo, a recompensa, né? Se der certo, a recompensa, se der... Cadê onde eu parei? É aprovação. Se der certo, é recompensa. Se der errado, você está passando por provação. Se der certo, se por acaso, vai que você nesse meio, enquanto você jogou no jogo do bicho e ganhou. É sorte, é fé, é recompensa. É provação, né? Aqui mais embaixo. Se está na dor, se o membro está na dor, como eles falam, né? Está na provação, está no deserto, está no pó. É essa a linguagem deles. Está na dor, é teste. Deus está te testando. É essa
as respostas que você recebe de um pastor, quando você vai indagar a ele sobre esse tipo de problema, você está passando por provação, Deus está te testando, irmão. Se está alegre, é recompensa. É recompensa. E assim a religião vai impedindo que você aprenda com a sua própria experiência. Com a sua própria experiência. E aprender, meus amados, aprender é isto. É você aprender com as suas próprias experiências. Com as suas experiências. Sem precisar de um intercessor, de um intermediário. Quando a religião diz para você aceitar, ela está dizendo que você não pode pensar. Você só tem que aceitar, irmão. Irmã, você só tem que aceitar. É provação. É teste. Deus está testando. Aceita. E pronto. Foi isso que eu sempre ouvi. Sempre ouvi. Não, eu não ouvi isso muito de mim, entre eu e o pastor, porque eu nunca fui aquele membro de terminar o culto e ir lá beijar as mãos do pastor. Nunca fui esse tipo de crente, esse tipo de membro. Mas eu ouvia, né? Enquanto ele ficava ali no salão, você ouvia o pastor falando desse tipo de coisa para aquelas pessoas que ia beijar a mão dele, ou pedir para ele pôr a mão na cabeça. Era essas respostas que a gente ouvia, né? Você não pode pensar, ou seja, raciocinar. O crente não pode raciocinar. Hoje, quando nós falamos, nós da graça falamos que o nosso culto hoje é racional, a igreja ignora, os crentes ignoram, o sistema religioso ignora. Eles dizem que não, tem que ter um culto para gritar, para chorar. O culto da religião parece um fúnebre. É isso que fala, é assim a palavra? Quando você vai para uma noite, fica à noite num lugar onde tem um velório. Então, o crente ele não pode raciocinar. É isso que ele é ensinado dentro da chamada igreja. Você não pode raciocinar. A religião é a única que apaga seus crimes, seus pecados, seus erros. A religião que apaga, é a única que apaga, né? A religião é a única que apaga seus crimes, seus pecados, seus erros e lhe dando o perdão. Então, quando você aceita Jesus, essa é a linguagem dele. Você precisa aceitar Jesus. Você aceita Jesus, né? Aí, para o perdão, é só você fazer um voto para Deus te perdoar. Você dá o dízimo, que Deus também já te perdoou. E assim, quando você faz um voto, dá o dízimo, aí o pastor põe a mão na sua cabeça e diz: você está perdoado. Como se o pastor tivesse esse poder, né, de perdoar. O único que até onde eu sei, o único que teve o poder de perdão foi Jesus, porque ele pagou o preço. Os pastores não querem pagar o preço. Eles querem receber o preço. É assim, desse jeito. É desse modelo. Né? É desse modelo que funciona na religião. O perdão que eles mesmos concedem. Eles mesmos concedem. E você, sem pensar, sem raciocinar, você aceita. Você sai dali
achando que Deus perdoou seus pecados, que você tinha pecado, que você tinha crime, e ali naquele instante você foi perdoada porque o pastor orou, pôs a mão na sua cabeça e você foi perdoado. Então o pastor, quando o pastor faz um ato desse, ele está se declarando que ele é Deus. Ele é Deus. Que ele mesmo concede. A religião é a única que ela mesma condena e julga. Ela condena e julga. E ela mesma dá o perdão. Amém, meus amados? Continue aí que você vai aprender mais. Nós estamos aqui para aprender. Enquanto eu aprendo lá fora, eu aprendo lá nos outros canais, eu trago a sabedoria para aqui para você. Né? O poder da religião não está em Deus. O poder da religião, eu vou repetir, o poder da religião não está em Deus. Não está no Evangelho. O poder da religião está na psicologia. É aí que mora o poder da religião. Eles aplicam a psicologia no membro e apaga ele. Ali ele apagou. Fica na mão do pastor. O que o pastor mandar fazer, ele faz. O que o pastor mandar falar, ele faz. Ele fala. Amém, meus amados? A psicologia. A tarefa da religião é pôr dúvida em você. E não a verdade. É pôr dúvida. Enquanto o pastor conseguir pôr dúvida em você, ele tem você na palma da mão. Ele tem você na palma da mão. Enquanto haver dúvida, você está presa. Você está presa. E o papel da graça de Cristo é tirar a dúvida, te dando liberdade. A religião é útil para quem criou. Então, para aquele homem que criou aquela religião, só um exemplo, né? A religião, Jesus Cristo é o Senhor, né? Igreja Universal do Reino de Deus. Ela é útil para quem? O Bispo Macedo. A do R.S. Soares é útil para quem? Ao R.S. Soares. A de Valdomiro é útil para quem? Para Valdomiro. E assim vai, meus amados. E assim é de um a todas. É dessa maneira, é desse modelo. A religião, ela só é útil para aquele que criou, para aquele que abriu essa empresa. Porque é empresa, né? É uma empresa. A religião teve algum proveito no tempo que ela justificava guerras e coroava reis. Nesse tempo. Mas isso nós estamos falando de quê? De milênios. De milênios nós estamos falando disso. Quando a religião ela tinha utilidade nesse tempo. Nesse tempo, né? Quando ela, no tempo que ela justificava guerras e coroava rei. Hoje, ela legitima poder, a religião legitima poder e manipula as vidas. Então, esse é o papel da religião, manipular um poder e manipular as vidas como mercadoria. É assim que o crente
é tratado dentro de uma religião como mercadoria. Vale quanto paga. Vale quanto paga. Como mercadoria espiritual. Controle disfarçado de fé. É assim que funciona, desse modelo que funciona a religião. Controle disfarçado de fé. Fé na religião não existe. Existe um controle disfarçado de fé. É isso que existe. Isso é só olhar para os pais que temos, só olhar para os países, né? É só olhar para os países que menos têm religião. É só olhar, meus amados. Olha, pesquise. Pesquise aqueles países que menos têm religião. Eu vou ajudar você a pesquisar. Japão. Os próprios judeus, que nós vamos começar a falar deles a partir de quarta-feira. Nós vamos entrar nos judeus. A China. A Coreia. Vê a religião deles. Você está me entendendo? Então, é só olhar para os países que menos têm religião, são os países mais próximos, mais prósperos, né? Isso que eu quero dizer. Mais prósperos. Os países mais prósperos não é aquele país religioso, como o Brasil, por exemplo. O Brasil é o país mais mendigo falando prosperamente. Por quê? Quase a metade dos brasileiros são religiosos. Não vai prosperar. Não vai prosperar. Porque Deus odeia a religião. Mais próspero, mais sábios, mais prósperos, mais sábios são os países que menos têm religião. Menos crimes são os países que menos têm religião. Nos países que têm mais terceirização da moralidade. A moralidade não pode ser terceirizada. É isso que tem no Brasil. Terceirização da moralidade. É o papel da religião. Terceirizar a moralidade das pessoas. Elas dominam, elas querem dominar. Ela te manipula para dominar a sua moralidade. E o resultado, né? É isso mesmo? E o resultado de quem terceirizou é a sua responsabilidade e viver escravizada. A pessoa que deixa a outra pessoa terceirizar a sua moralidade, você se torna um escravo desta pessoa. Você se torna um escravo desta pessoa. Foi assim que aconteceu, isso não vem de hoje, vem de milênios. Foi assim que aconteceu com Moisés. Deus mandou Moisés libertar o povo. Ele até que libertou, mas terceirizou a moralidade do povo. Para ele, né? Para ele e sua família. Para ele e sua família. Só Moisés e sua família não tinha direito de trabalhar. Só Moisés e sua família.
eram sustentados pelos outros. Meus amados, será que é isso que nós vemos hoje? O pastor, só o pastor e sua família é que prospera. Os membros vivem fudidos. Perdão da história, da palavra. Mas essa é a realidade. Eu não estou aqui para mentir. Eu não estou aqui para passar papa na sua boca. Eu estou aqui para falar a verdade. Do jeito que Moisés vivia, terceirizou a responsabilidade, terceirizou a moralidade do povo judeu. Hoje os pastores estão fazendo o mesmo papel, terceirizando a moralidade dos crentes. E nessa terceirização, só eles e sua família prosperam. Tem dinheiro para viajar, tem dinheiro para comprar fazenda, para comprar carro importado, para comprar mansões, aviões. Só eles têm. Um membro cada vez pior. Essa é a realidade. Né? A moralidade não pode ser terceirizada. O resultado de quem terceirizou a sua responsabilidade. Viver escravizado. Meus amados, o mundo tem informação como nunca se teve. Hoje, nesse mundo que nós vivemos, tem informação como nunca se teve nesse mundo. Infelizmente, as pessoas não aproveitam dessas informações, né? Não faz útil essas informações. Como nunca se teve, mas se comporta como a religião fosse a guardiã. Uma religião fosse a guardiã de todas as coisas. Não, se não for assim, você me ajuda aí. Se não for assim, você que conhece a religião, ou vive em uma religião, se não for assim, você me ajude aí. Como todas as coisas. A religião continua viva. Né? A religião continua viva porque aprendeu a se esconder dentro das emoções das pessoas. Eu vou repetir. As religiões só continuam vivas porque eles aprenderam a viver dentro das emoções daquelas pessoas que a frequentam. Das emoções humanas. E quando alguém contesta, eles dizem: você perdeu a fé. Aí acabou com o crente. Acabou. Quando um pastor diz que você perdeu a fé, você desmorona. Você não tem mais por onde caminhar, né? Seguir, podemos dizer. Quando um pastor diz que você perdeu a fé, você desmorona. Porque na sua mente vem logo o quê? O inferno. Se eu estiver errado, você me ajuda aí. Perdeu a fé, está desviado. Não, você se desviou, você perdeu a fé. Você está desviado de Deus. Desviado. Se você deixou, você deixou Satanás entrar no seu coração. Essas são as palavras do pastor. Quando você quer indagar ele, fazer perguntas indevidas. Deixou Satanás entrar no seu coração, você precisa se arrepender. Aí o crente treme nesta hora. O crente treme. Né? O crente treme. Quando o pastor fala isso para ele.
Porque a mente dele vai para onde? No inferno. Aonde ninguém quer ir. Ninguém quer ir para o inferno. Mas todos vão. Ninguém quer ir, mas todos vão. Porque o inferno é a cova para onde todos vão. É a forma de silenciar quem está a forma de silenciar quem está se acordando para a verdade. Essa é a forma de silenciar aquele crente, aquele membro que está começando a se acordar. Aí ele já apaga a mente dele com essas palavras. Você perdeu a fé, você está desviado, você vai para o inferno. Você precisa se arrepender. Apagou a mente do crente. Apagou. Apagou. Você começa se acordando para a verdade. Para a verdade. Fé, a religião, ela cria um domínio, né? Para a verdade da fé, né? A religião cria um domínio emocional. É esse o papel da religião. Criar um domínio emocional na sua mente. Usando o tal do inferno do Satanás. Que não existe. Inferno é a cova, Satanás é um adjetivo. Emocional. Não é tão abusivo, uma fé emocional tão abusiva que a religião cria na mente do crente, né? Que te convence que sem ela, sem a religião, você não é nada. Quantas pessoas eu já ouvi falar que ela, sem a religião, ela não é nada. Por quê? Porque a mente dela está dominada, está ali no cativeiro. Né? Sem a religião, ela não é nada. É como aqueles casamentos, né? Como aqueles casamentos que o marido bate, tem várias amantes, né? Você conhece algum casamento assim? Porque eu conheço. Aquele casamento que o marido bate, ele tem várias amantes, mas não permite que a mulher vá embora. Você não pode ir embora. Você não pode ir embora. Pronto. Só não vou falar o nome, por questão de ética, né? Aqui perto da minha casa, do lado da minha casa, tem uma mulher separada, há alguns 2 anos ou 3, e agora ela arrumou um namorado. O ex já apareceu. Você não pode. Você não pode. Ele pode fazer tudo, mas ela não pode. É assim a religião. É assim a religião. Os pastores podem tudo, mas o membro não pode. A mulher não permite que a mulher vá embora. Sob pena de morte. Quando a mulher diz que vai embora, vem as ameaças. Vem as ameaças. Assim é a religião. Toma o seu dinheiro, diz que você é ladrão, mas o verdadeiro ladrão é eles que pegam o seu dinheiro, tomam o teu dinheiro. Você é ladrão, rouba a Deus, que é eles que roubam a Deus. Não é o membro, é eles que roubam a Deus. Impede de você viver a sua vida. E você ainda agradece. O crente, oh glória! Oh glória! Igreja
universal do reino de Zeus rouba o crente, rouba o membro, e eles ainda, oh glória! E assim é com todas, né? Eu falei isso, mas é com todas. Rouba a Deus, impede de você viver a sua vida, e você ainda agradece, prega amor, mas te deixa num conflito. Esse é o papel da religião. Pregar amor, mas te deixando num conflito com Satanás. Se eu estiver errado, você me ajuda aí. Porque isso eu vejo em todas, não era só na religião que eu vivia. É em todas elas. Prego amor, mas te deixando num conflito com Satanás. Nem sequer existe o Satanás, nem sequer existe, porque a palavra Satanás é um adjetivo, não é um ser de cauda, né? Nem sequer existe. Existe apenas aonde? No psicólogo, psicológico da pessoa, só na mente delas, que existe esse Satanás. A fé, quando é mediada por medo, deixa de ser espiritualidade. A fé, quando é mediada por medo, ela deixa de ser espiritualidade. Obediência, você nunca vai agradar a Deus dentro de uma religião, porque ela nunca vai te ensinar que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Não, ao contrário, para a religião, você sempre vai estar devendo para Deus. É isso ou não é? Me ajuda aí se eu estiver errado. Você sempre está devendo para Deus. Você nunca paga. Você deve para Deus. Sempre está devendo. E eles são os cobradores. Eles são os cobradores de Deus. A religião não precisa ser falsa para ser inútil. A religião não precisa ser falsa para ser inútil. Religião nenhuma serve para nada. Religião nenhuma serve para nada. Porque Deus não precisa de intermediário. Deus não precisa de intermediário. A ideia é que se alguém precisa traduzir, né? Alguém precisa traduzir Deus para você. Não, essa é a ideia. Que tem que ter alguém para traduzir Deus para você. O que Deus quer de você. Tem que ter alguém. Isso é um engano. É o maior indício, né? É o maior indício que Deus foi sequestrado. Quando a religião diz que ela tem que traduzir Deus para você, né? Servir de intermediário para você, é o maior indício que Deus foi sequestrado. E agora? Precisa de alguém para negociar. Já estamos terminando. Precisa de alguém para negociar. E por falta de entendimento, você se deixa ser esse produto. Você se deixa de ser esse produto de negociação, né? Entre você, o pastor e Deus. Entre você e Deus tem um pastor para negociar. O produto é você.
o produto de negócio diante de uma religião. Você não passa de uma massa de manobra. Você não passa de uma massa de manobra. A religião, ela não se afasta de Deus. Preste atenção. A religião, ela não te afasta de Deus. Porque ninguém pode fazer isso. Ninguém pode se afastar de Deus, meus amados. Ninguém pode. Se ele for para o fundo do mar, ele dá ordem às baleias para te pegar lá. Se tu for para cima do céu, ele te derruba você de lá. Então não tem como você se desviar de Deus, se afastar de Deus. Não tem como. Isso ninguém se afasta de Deus, mas a religião afasta você de quê? Do conhecimento. De Deus ela não pode te afastar de Deus, mas do conhecimento de Deus a religião pode te afastar de Deus. A religião te apresenta um Deus que não é Deus. É isso que a religião faz, te apresentar um Deus que não é Deus. Então só aí você está afastado do conhecimento de quem é Deus. Você não conhece quem é Deus. Porque o Deus que ela te apresenta não é Deus. Não é Deus. O Deus que a religião apresenta a você não é Deus coisa nenhuma. Nunca foi, não é e nem será. Não é Deus. É por isso que você chora e ele não vê você chorando. Clama e ele não ouve você clamando. E para encerrar, eu quero fazer um alerta. Deus não tem intermediário. Pense nisso, meus amados. Pode crer nisso que eu estou te falando. Deus não tem intermediário. Se está aparecendo algum intermediário por aí, querendo interceder de você e Deus, isso é um indício que você está no lugar errado. Deus não tem intermediário nesta terra, além do Espírito Santo. Esse é o teu intermediário entre você e Deus. Não aceite outro intermediário. Meus amados, vou repetir, não aceite outro intermediário que não seja o Espírito Santo. É como disse Paulo nas suas cartas, e eu digo para você, mesmo que seja um anjo vindo do céu, é anátema. É anátema. A palavra anátema quer dizer maldição. Então, se aparecer um anjo na tua frente, dizendo que veio do céu, amaldiçoe esse anjo. Amaldiçoe esse anjo. Porque o teu intermediário, o teu intercessor entre você e Deus é o Espírito Santo. Só. É anátema. Amaldiçoe. Neste pacto da graça, nem anjo pode ser o seu intermediário. Nem anjo pode ser o seu intermediário. Então, meus amados, por hoje é isso que eu tenho a te apresentar. Para que quarta-feira nós venhamos entrar no estudo dos judeus. Para você venha conhecer o porquê que os judeus prosperam. E não só os judeus, mas que nem você aprendeu aqui, né,
nessa ministração de hoje, o país que menos tem religião são os mais prósperos. Aí você olha para o país Israel, é um povo próspero. Você olha para o Japão, é um povo próspero. Você olha para a China, é um povo próspero. Porque eles não têm religião. Amém, meus amados? Então, me siga no YouTube, no Facebook. No YouTube, eu pedi para você se inscrever lá no YouTube. Ed em Nova Aliança. Lá no YouTube, esse vídeo vai ficar lá para sempre. Mas no Facebook, esse vídeo não passa de 60 dias. Ele é apagado. Não que eu apago, o próprio Facebook apaga. Então me siga no Facebook, se inscreva lá, para que esse canal venha a crescer e alcançar outras pessoas que necessita dessa libertação. Se libertar da religião e viver a sua vida, ter a sua vida de volta, para que você mesmo administre ela. Amém, meus amados? Paz eterna a todos vocês. Que vocês sejam abençoados pela graça de Cristo. Não somente hoje, mas todos os dias que você viva aqui em cima nessa terra. Amém? Até domingo. Domingo eu não vou falar mais nem o horário, porque domingo eu acho que eu vou sair um passeio aí, né? E eu não sei que hora que eu chego, mas eu prometo que eu farei, né? Não sei se vai ser 19, não sei se vai ser às 20, mas eu farei a ministração do domingo, amém? Paz eterna a todos vocês.